São 20 horas, hoje é dia 19 de agosto do ano de 2014. Nós estamos aqui para realizar mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta. Então, nesse momento, convido vocês para nos acompanhar na oração inicial do nosso trabalho da noite. Vamos fazer aquela viagem para dentro de nós mesmos. E eu gostaria de convidá-los para um passeio na Palestina 2000 anos atrás. Vamos lembrar de Jesus reunido com seus discípulos. E assim ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente em erros, em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse momento, Senhor da vida, com um sentimento de agradecimento e o movimento da alegria por mais um dia vivido e por mais uma oportunidade bendita pela qual nós vamos nos intercambiar nas frequências do bem nesse momento, nós te pedimos, Senhor, a proteção necessária para cumprirmos o nosso objetivo da noite, sabendo que o planejamento é traçado pela tua vontade maior. Por isso, nós pedimos que as nossas imperfeições não atrapalhem os objetivos que foram definidos e que nós possamos, Senhor, nos fazermos crianças em Cristo, para sensibilizados, recebermos o contributo de que tanto necessitamos, aqueles elementos que possam despertar a nossa mente para uma nova realidade. Mas mesmo assim, Senhor, nós suplicamos que o amor se esparja, de sorte que possamos nos alimentar da seiva da vida. E que ao chegar ao término do nosso trabalho, possamos nos sentirmos todos em paz e felizes por mais um caminho percorrido. Em teu nome, Senhor, sê conosco, amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Caríssimos amigos, familiares, eu posso assim dizer, desse nosso espaço Estudando o Espiritismo, na sala conferência, que é um trabalho organizado, patrocinado pela Rede Amigo Espírita, e que nós temos essa alegria de ter a parceria com a Rádio Brasil Espírita e outras emissoras que fazem a retransmissão do produto que aqui é desenvolvido. Nós lembramos que os nossos trabalhos procuramos fazer um intercâmbio. Com isto, aqueles que estão no chat, que possam encaminhar as suas perguntas, os seus comentários dentro do tema. Se sentirem mais naquela condição de expectantes,
nós rogamos que vocês todos possam vibrar para que a gente consiga passar a mensagem de uma forma clara, simples e, acima de tudo, eivada de um sentimento de amizade. Com isso, eu rogo a Deus que abençoe a todos os lares que nesse momento se encontram sintonizados com o nosso trabalho, para que o atendimento espiritual também se faça, ajudando aqueles que caminham na vida ainda necessitados de obter o conhecimento, o entendimento com relação às leis da vida para vencerem os limites que, por certo, a ignorância ainda estabelece. Nós estamos, caríssimos companheiros, estudando alguns aspectos do livro, do romance, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Há 2000 anos. Nós estamos especificamente, algumas semanas, trabalhando no capítulo 7º, que é intitulado As Pregações do Tiberíades. E se vocês me permitem, nós vamos hoje concluir esse capítulo. Lembrando que na última semana nós interrompemos o trabalho, já inclusive pedindo permissão para vocês nos conceder mais uma semana de reflexão, porque a meta era terminar no último encontro. Mas as discussões, elas foram nos guindando ao caminhar algumas sendas que nos ajudaram bastante naquela semana e inclusive abriram possibilidades para a gente retornar. E hoje, efetivamente, nós concluímos esse trabalho para que a gente possa seguir dentro da nossa programação de estudos. Lívia e Ana, a sua amiga, na posição social era sua serva, foram procurar Jesus. Junto com o tio de Ana, Simeão, eles foram assistir uma pregação de Jesus. E se vocês se recordarem, aqueles que não acompanharam na última semana, o vídeo e o áudio se encontram disponíveis na Rede Amigo Espírita, lá na seção de estudos, os áudios, e na seção de vídeos, o material que foi gravado em imagem. Nós trabalhamos na última semana dois aspectos interessantes. Primeiro, foi as abordagens de Jesus, primeiro para com Simeão. Depois que ele falou das bem-aventuranças, ele disse: Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Mais adiante, ele vai se falar para Lívia, a esposa do senador Lentulus. Quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreais, porque tempo virá em que eu saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Mais à frente, nós trabalhamos, após a Assembleia se dispersar, o retorno de Lívia e Ana para a sua residência. E ao penetrar nos aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração, porque, com serenidade imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor da eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo,
ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno até então desconhecido, da serenidade estranha e superior. Bom, daí nós fizemos a leitura de todo o texto que reporta o diálogo ríspido por parte do marido e a postura de autoridade espiritual, embora se mantendo com plenitude de equilíbrio, de sabedoria e, portanto, de discernimento, onde ela respondeu com delicadeza, mas de uma forma até então nunca, vamos dizer assim, estabelecida no diálogo entre os dois, exatamente porque ela se sentiu eminentemente tocada pelo magnetismo incomparável de Jesus, que fortaleceu, que estabeleceu para ela uma clareza de raciocínio extraordinário para aquele momento que ela vivia junto com o marido, que por sua vez vivia um conflito muito intenso. E eis que foi um dos pontos que nós discutimos na última semana e o que nos motivou a retornar no diálogo. O nosso trabalho aqui é um diálogo. Para alguns que chegam, muitas vezes nos encontram fazendo as leituras, elas servem para nos trazer o material para as nossas discussões e, inclusive, nos ajudar para que as nossas opiniões pessoais não prevaleçam, e sim os aspectos da história que nos concita para refletir. E assim a gente apresenta o trabalho, demonstrando a nossa preocupação em interpretar a história, trazendo sempre um conteúdo libertador, o conteúdo que engrinaldado pelos valores espiritistas, nos auxiliam de uma forma exuberante para entender a vida de dentro para fora. Por isso que a gente sempre ressalta esse ponto, para que a gente não fique perambulando na periferia dos conteúdos. Porque você não aprende doutrina espírita e evangelho de fora para dentro. Você aprende, na realidade, de dentro para fora. A partir dos sinais, das revelações, dos conteúdos nolo revelado para nós, nós vamos percebendo as manifestações que brotam da nossa concepção espiritual. E com isso, o nosso desafio é lidar com elas. Continuando. Então, é muito valioso refletirmos sobre essa posição de extrema humildade de Lívia diante daquele tratamento do marido. E quando nós falamos sobre os conflitos do marido, nós também voltamos um pouquinho na história que por nós foi discutida com vocês em várias semanas que passaram, desde quando nós começamos a analisar aspectos da personalidade do senador Públio Lentulus Cornélio, quando no início do livro ele tem um sonho, conforme a descrição de Emmanuel. O senador tem um sonho no qual ele se viu como seu próprio bisavô paterno, ou seja, ele mergulhou no seu passado espiritual, numa encarnação anterior. E o sonho foi tão real que efetivamente demonstrou aspectos que definiram assim, como é que eu posso dizer, uma realidade insofismável, né? Insofismável. Então, com isso, queridos amigos, nós fizemos as reflexões em torno desse conflito que ele vivia, exatamente para que a gente pudesse, vamos dizer assim,
entender um pouco dos acontecimentos, para que a gente pudesse avaliar um tanto mais aquele estado, aquela ira que ele efetivamente entrou, ele se desarmonizou, né? Que ele efetivamente, vamos dizer assim, acabou estabelecendo uma tomada espiritual, abrindo brechas para ter as frequências complicadas, não é? Porque assim acontece com todos nós quando nós efetivamente, vamos dizer assim, abaixamos a guarda, né? Quando nós criamos dificuldades e para nós mesmos, para manter o equilíbrio, e com isso nós efetivamente, vamos dizer assim, nos convidamos, né? Convidamos os nossos companheiros espirituais, uma verdadeira relação em que, inclusive, os desequilíbrios acabam se revigorando, né? Tomando uma importância maior. Então, assim, nesse momento em que, por exemplo, nós num trabalho desse nos harmonizamos em nível de prece, em nível de busca de equilíbrio, nós estamos automaticamente convidando, né? Convidando os amigos espirituais do mundo maior para estarem conosco, né? Porque estabelecemos vamos dizer assim, uma harmonia que possibilita o intercâmbio maior. Vocês desculpem, o raciocínio ficou um pouco travado porque eu tive um problema técnico aqui e tive que fazer um ajuste aqui de última hora. Mas vamos voltar. Ele, quando vivera na época da República Romana, ele teve comportamentos muito complexos, muito difíceis, o que redundou numa desencarnação, vamos dizer assim, trágica. Viveu no mundo espiritual situações extremamente adversas, auxiliado pelos amigos espirituais, tendo a companhia de Lívia, se comprometeram todos a voltar para buscar, vamos dizer assim, retomar um processo de uma busca de uma evolução no nível mais aceitável, de mais equilíbrio, vamos dizer assim. E efetivamente, os primeiros anos de vida trouxeram para ele aspectos muito interessantes de uma vida mais tranquila. Ele estava socialmente mais ajustado, não estava com aqueles ímpetos do passado. E por isso aqui eu acabei indicando para vocês no início do trabalho, aliás, antes nos bastidores, eu sugeri que vocês lessem esse livro intitulado Lentulus, do Pedro de Campos. É um belo trabalho de pesquisa em torno da reencarnação de Publius Lentulus Sura e o Publius Lentulus Cornélio. Ele faz uma associação muito interessante. E com o material que a Federação Espírita Brasileira distribuiu nos últimos reformadores e que foi objeto dos nossos estudos aqui, a gente pode construir uma reflexão, vamos dizer assim, que favoreça para todos nós compreender esse momento de profundos conflitos na vida do senador. Por quê? Vamos lá. Ele teve um encontro com Jesus. Esse foi o fórum da última semana. Ele teve um encontro com Jesus, no qual Jesus, inclusive, disse para ele que seria melhor que ele tivesse procurado Jesus de dia, porque ele foi procurá-lo durante a noite. Face às convenções, face às dissimulações, face à política que ele efetivamente vivenciava, né? Ele representava. Então, esse ensinamento, inclusive, é um ensinamento um tanto quanto parecido com o ensinamento de Jesus com Nicodemos, conforme a descrição do capítulo 3 do Evangelho de João. Melhor ter me procurado de dia.
no caso de Nicodemos era um príncipe, né? Era um doutor da lei, ele conhecia as leis. A história é diferente, porque Emmanuel aqui não conhecia em tese a religião tradicional, mas tinha sim uma certa clareza de entendimento que inclusive acabou facultando a ele essa procura a Jesus, embora tenha historicamente, conforme a descrição de Emmanuel, procurado Jesus para atender o pedido da sua esposa, que clamava pela cura da filha Flávia, que tinha hanseníase. E esse encontro com Jesus, ele teve uma significação assim extraordinária, em todos os sentidos, né? Até pleonasmo, até redundância falar isso. Mas vamos trabalhar num contexto assim de aprendizado mesmo, na nossa dimensão. E foi também um aspecto que nós falamos na última semana, que o papel da revelação é visitar o discípulo, o aprendiz, quando o mesmo faz, promove qualquer tipo de movimento em busca do desconhecido. Tem muito a ver com a equação que Jesus nos apresenta no capítulo 7 de Mateus. Pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lembram? Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-vos-á a vida. Essa é a equação. Então, esse momento que nós viemos estudar Espiritismo na sala, agora, você que ligou o seu computador, né, para nos acompanhar, ou você que vai ouvir a gravação depois, esse movimento de busca, ele tem uma contrapartida. O Senhor da vida nos atende. Você não tem dúvida. Pode até ser com uma certa decepção com o estudo que vocês vão assistir. Mas como assim? Pois é. Porque até na decepção você tira alguma lição. Ponto. Mas melhor ainda quando você se entrega para ouvir sem reagir. Observe. Ouvir adequando o ensinamento. Ouvir com a alma. Bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus está dizendo, no caso do ouvir, que é uma percepção muito subjetiva, Na visão, ela tem um diferencial. Ela acaba sendo um tanto quanto mais material. O ouvir é mais sutil. Embora as duas tenham os seus níveis de importância, mas eu quero falar do ouvir no sentido de não reagir. Estou repetindo? Sim, mas para fixar. Por quê? Você pode ouvir de N maneiras. O que o Carlos Alberto está me dizendo agora? Você pode ouvir assim também. O que a espiritualidade está falando através do Carlos Alberto? Quer ver uma outra forma de ouvir? Se eu falo não, você buscar ouvir o não assim, o que esse não está me dizendo? Não é só um não, pega no lápis. O não, como sim, ele tem um sinal. A doença que bateu na sua porta tem um sinal para você. O convite para andar de bicicleta tem um sinal para você. Muitas vezes uma verdade que vergasta, ela além de abrir o ventre, ela também é uma indicativa de cicatrização, dependendo de como você apropriar desse conteúdo. Agora você pode ouvir negando, você pode ouvir reagindo, você pode ouvir brigando. Lá vem o Carlos Alberto falar de novo. Ponto, você já perdeu. Porque na realidade não é o Carlos Alberto que fala. Porque, aliás, o Carlos Alberto fala, por mais que tenha câmeras aqui, microfone, eu não estou falando
Na realidade, para você. Eu estou falando para mim mesmo, porque tem um espelho aqui, côncavo, por sinal. Tem um espelho. Tudo que eu estou falando está voltando, está voltando. Eu falo do que eu preciso e ouço o que eu estou falando para que eu possa projetar melhoras. Então, quando alguém veicula uma mensagem, não personalize. Essa é a dica dos benfeitores. Não foi o Arnaldo que falou, não foi a Cláudia que falou, não foi a Ana, não foi a Andréia, não foi o Antônio, não foi o Clair. Acertei agora? Sempre erro, né? A Cleusa. Não. Foram instrumentos para que a vida dissesse algo de bom para nós. Então a revelação, quando visita, quando bate a porta, ela tem um endereço muito certo, muito adequado, muito ajustado para o momento. E jamais a revelação, quando nos visita, nós vamos permanecer na mesma posição. Disso você não tenha dúvida. É a luz que acende, ela movimenta a treva. Automaticamente a poeira que estava sentada levanta. Você não tenha dúvida. Então você nunca será o mesmo. Então, desculpem, eu estou repetindo, mas para clarear. Para aqueles que, como eu, temos mais dificuldade. Quem está mais acelerado, eu peço um pouco de paciência. Mas eu quero dizer o seguinte: Jesus bateu na porta. Jamais a vida de Emmanuel foi a mesma. Agora, o senador encontrou com Jesus só naquele momento? Não. Porque você encontra com Jesus todos os momentos que você procurá-lo. Todos. Viu, Giane? De Uberaba, o João de Porto Alegre, a Linda da Paraíba. Olha o Daniel aí. Ô, Dani, amanhã lá na FEAC, hein? O Emerson de BH. Olha que turma boa aí. De BH, Emerson, você também fica convidado para nos conhecer, né? E conhecer a FEAC lá no bairro São Gabriel. Voltando, Jesus encontra com você em todos os momentos. Basta você procurá-lo. Conversa com ele. Pede ajuda. Vai em frente. Se você está chegando agora, é porque você chegou na hora certa. Próxima semana que vem você chega às 20. Só para brincar com o Daniel. Ok? A resposta vem. Só que existem encontros muito sérios. Existem encontros, situações, circunstâncias mais diretas. E jamais seremos os mesmos. E foi muito interessante, porque também é necessário lembrarmos que o senador estava envolvido por uma difamação da esposa. Ela estava sendo caluniada. E isso batia lá na intimidade dele. E ele, a princípio, não. Lívia representa as matronas romanas, as matronas tradicionais de Roma. Nós não estamos falando da turma corrompida do Império em diante. Lá do reinado de Roma, lá nos primeiros momentos, lá na República Romana. Então, as tradições eram de madonas sérias, matriarcas, braço direito, né? Que na lógica é braço direito mesmo, mas aquelas que estavam junto com os maridos, enfim. E ele conhecia ele sabia da conduta dela. E é muito interessante porque intuitivamente a gente sabe mesmo. Porque a árvore, ela vai mostrando os frutos ao longo da vida. Não é verdade? Você pode até esconder o fruto durante um tempo, mas chega uma hora que o fruto aparece. É da lei. Não tem jeito. E ela reencarnou como benfeitora dele. Então vocês imaginem o que passou na intimidade do senador. Ele foi para a Palestina para cuidar da filha. Teve um filho raptado. A filha foi curada por um profeta.
Mas começou a acontecer uma série de coisas, ele não podia sair daquela região, porque a esperança dele de encontrar o filho era uma coisa que avolumava na intimidade dele, que era uma chama acesa, que consumia-o por dentro. É necessário a gente lembrar. E ao mesmo tempo, ele também não tinha tanto alcance para efetivamente compreender o que vinha a ser aquele encontro, aquela fé da sua esposa com Jesus. Era uma questão paradoxal. Então, vocês desculpem, a primeira parte do nosso trabalho foi fazer uma conexão com a última semana, mas ajudar também a nós que estamos chegando hoje, porque o diálogo se tornou extremamente rude, até que ele chegou no ponto, de dizer para ela: jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina. Gênios malditos. Será que intuitivamente ele não estava percebendo que ele estava debaixo de um movimento de obsessão? De muitas dificuldades. Aí temos que trazer para o nosso meio. Quando nós estamos em treva, intuitivamente o indivíduo vai percebendo. Ele pode até negar e fugir ou não dar conta. Mas todos nós sabemos quando a coisa não anda bem. Quando os sonhos são pesadelos, as portas se fecham, a energia se esvai, a doença estabelece, o comportamento dos outros modificam, porque modificamos também. Então a gente vai percebendo claramente quando tem algo de errado. Por isso é que muitas vezes a gente acaba procurando Deus quando o Deus da terra não nos atende mais. O Deus vil do dinheiro, o Deus vil da vaidade, o Deus vivo do orgulho, da presunção, do egoísmo. Aí quando a coisa desgringola, como se falava antigamente, quando o vagão sai do trilho, aí procura-se Deus. Porque já estabeleceu o painel de muitas dores. Aí vai ser o último recurso do indivíduo. Geralmente é assim que acontece. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina, porque se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido, e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência. Irreflexão e incoerência dela, a irreflexão e a incoerência era dele. Então isso aqui a gente está vendo, geralmente como acontece com todos nós, quando começamos a ver a sombra, na realidade a sombra que eu vejo no outro, ela é expressão da minha. Você não tem dúvida. Aí ele continua dizendo: e acabarei também perdendo-me para sempre. Ele perdeu o referencial, o filho, as dificuldades, a esposa. Estou me perdendo. O sentimento, o conflito, ele se estabelece nessa ordem. Aí ele bate a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos e encaminha-se para o seu gabinete, enquanto a sua esposa, de coração genuflexo, dirigiu o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno, que viera ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos na paisagem do lago de Genezaré.
onde parecia haver regressado em espírito novamente. Lá estava o Mestre, em atitudes doces de prece, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Mas e o senador? E a dor do senador? Imaginemos ele saindo do apartamento, indo para o seu escritório, irado, possesso. Imagine o drama desse homem, dessa alma, que hoje é um benfeitor de todos nós. Por isso, nos foi orientado a trazer uma reflexão, que foi uma tese, um ensinamento desenvolvido por Emmanuel, que está contido no livro Pensamento e Vida, Culpa. E eu convido vocês a refletir com todos nós, endereçando um grande abraço para todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, e você que está aqui na sala, estudando Espiritismo no chat. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole. No feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Chegou aonde a gente tinha levantado, apontado. A partir do momento em que se estabelece no campo áurico as forças destrutivas, conforme estava acontecendo naquele momento com o senador, isso foi marcando a índole. Em feixes de raios invisíveis. E por isto, o halo, o cheiro, o convite, o magnetismo, a qualidade energética, estabeleceu ali ligações de natureza invisível. E isto se faz nos domínios da afinidade. Então, quando estamos irados por algum motivo. Orgulho ferido, sentimento de culpa, tudo isso pode acontecer. O movimento reativo
ele por si só virá com tanta intensidade de acordo com a vigilância ou a invigilância que se estabelece na administração das emoções. E quanto mais exacerbado, mais no bate e volta da vida, nós vamos trazer como retorno todas as frequências que se estabeleceram, todos os vínculos que enalteceram essa índole complicada nossa. Então o retorno, depois da expansão violenta, é uma retomada virulenta, cheio de bacilos, cheio de dificuldades, que nós vamos ter que espiar por elas, de uma forma ou de outra. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos. A mente vai estabelecendo circuitos. Então, vamos incorporando. Quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, nós vamos incorporar isso aqui. Nós vamos incorporar o quê? Mentes. Nós vamos incorporar princípios corrosivos que as mentes de encarnados e desencarnados estão acostumadas a oferecer. Então, cria-se um feixe nervoso de trocas. E aqui é de ambiência destrutiva. Então, vamos observando como que o nosso comportamento, nós precisamos de analisá-lo. Por isso é que a doutrina espírita é a doutrina que nos ensina de dentro para fora. Nós estamos aqui, embora a doutrina espírita nos apresentando reencarnação, influência dos espíritos, mediunidade, ação e reação, tá? Nos mostra vários princípios interessantes, importantes. Mas tudo isso para nos ajudar na concepção da imortalidade, nos ajudar a entender a dualidade dos fatos. Matéria, espírito, tudo bem. Encarnação, desencarnação, tudo bem. A caridade e o bem de retorno, é isso aí. Mas também os movimentos das nossas emoções e sentimentos que trazem, por consequência, efetivamente a qualidade que foi produzida pela nossa elaboração mental. Eu peço desculpas se a gente está ficando muito filosófico, mas estudar o mecanismo da mente é de um valor assim muito sério para todos nós e muitas vezes é complexo você explicar. Então você vai conhecer a doutrina espírita compreendendo o seu espírito que está se movimentando no tempo e no espaço. Então, Ludmila, Miriam, né, vocês que estão participando, o nosso amigo Simplício, a Carla, grande Carla, eu vi um comentário seu na rede, viu, Carla? Você adora estar aqui na sala, estava sentindo saudade, então não suma, que a gente também estava com saudade de você. Só para fazer uma brincadeira com a Carla. Mas voltando, o próprio Sérgio aí de Porto Alegre está sempre presente conosco. Mas o que acontece? Portanto, a doutrina espírita é doutrina dos espíritos, codificada pelos espíritos. Ok, e tinha que ser, né? Codificada por Allan Kardec, ditada pelos espíritos, é isso aí. Mas nós precisamos tirar mais essência dessa questão.
dos Espíritos, é doutrina dos Espíritos. Então não é doutrina, é doutrina nossa, porque nós somos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos é a interpretação do seu mundo íntimo. Nós precisamos de entender esse mecanismo assim. E aí, hoje em dia, eu conversava com um amigo do Espírito Santo hoje, e ele estava, inclusive, me relatando, fazendo um certo desabafo, que ele sente necessidade de que o movimento espírita estudasse mais Kardec. Porque a gente está vivendo um certo modismo em que a gente está substituindo Allan Kardec por outros autores dentro do centro espírita. E aí você tem a corrente dos pedagogos, você tem a corrente dos terapeutas holísticos, você tem as correntes que estabelecem os vínculos de cada um. E a gente entende perfeitamente. Se você for falar para quem faz assistência social que ele precisa estudar Evangelho, ele vai falar que você está maluco. Porque ele vai dizer para você, mas eu vou ser reconhecido pela minha obra, não é? Então nós vamos ter argumento para tudo. Só que nós precisamos de entender uma coisa. Nós precisamos de entender uma coisa. O que a doutrina espírita propõe é a evangelioterapia. Ou seja, nós precisamos de viver a doutrina espírita. E viver a doutrina espírita, nós precisamos de estudar a doutrina espírita. Agora, estudar a doutrina espírita, o Arnaldo que gosta desse assunto, não é ficar matriculado em curso, preenchendo lista de presença, recebendo canudo no final do ano. Isso é escolástica que nós espíritas adotamos porque a gente quer a regra. Mas tudo bem. Eu quero dizer para vocês que estudar a doutrina espírita é muito mais do que isso. Estudar a doutrina espírita é você estudar o seu comportamento. E, acima de tudo, trabalhar aspectos que se chamam resignação, obediência. Nós precisamos de entender os mecanismos da culpa. Emmanuel nos apresenta isso em todas as suas lições. Ele fala de culpa e de trabalho. Ele fala de dor e fala de soerguimento. Observemos os textos de Emmanuel. A gente pega o livro Pão Nosso. Estou abrindo aqui o índice. Olha os títulos. O céu com o céu, o governo interno, a posse do reino, a grande luta, agradecer, falsos discursos, cura do ódio. Está aqui. Só que a gente prefere o modismo e buscamos as aventuras que nos distanciam da base. Então eu fico impressionado com eventos espíritas que Allan Kardec é substituído por expositores que vão falar de mandala, que vão falar de mecanismos dos mantras, dos cânticos, dos Vedas. Nós vamos falar, por exemplo, da cromoterapia. Nós vamos falar de uma série de assuntos que, se eu for enumerar aqui, nós ficamos até amanhã cedo, e o mecanismo da mente fica esquecido. Então vamos perceber qual que é a seiva que nós estamos produzindo. Agora, quando você identificar que seiva é essa, qual é a qualidade dela, não se sinta o último dos moicanos. E muito menos não estabeleça um escrúpulo excessivo que te distancie da essência crística que está em você. Então significa que você não tem que se comportar como santo para provar qualquer coisa para ninguém. Primeira coisa. Segundo, você não pode disfarçar o erro de você mesmo. Você tem que encarar de frente. Terceiro, sendo humilde, compreendendo que você não vai resolver isso de uma hora para outra. Quarto, nós temos que ser obedientes quanto aos nossos limites. Quinto, nós temos que ser resignados com as questões que envolvem o nosso coração. Sexto, nós temos que ser pacientes. Nós temos que aguardar o momento certo de atuar.
Sétimo, e aí vai. Eu estou recitando aqui, os espíritos estão enumerando, eu estou recitando aqui sem nenhum planejamento, mas apenas para apresentar alguns pontos para a gente voltar para esta realidade nossa. Por que você se pega de vez em quando soltando um impropério? Oh meu Deus, será que tem espírito que viu isso aqui? Você soltou, aconteceu. Agora, menos mal se não atingiu ninguém, mas se atingiu alguém, vamos ajustar isso. Como? Pelo amor de Deus, me desculpa. Não sei nem se é por aí. É óbvio que a educação nos convida a nos desculpar com o semelhante. Mas é começar a prestar atenção mais na emotividade que está se projetando. Mas não ficar doente por ela, nem sentir culpa por ela. Mas lembrar que aí eu vou trazer Emmanuel de novo. Nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, ele fala assim: o reflexo está instaurado, guardadinho, ruminando lá na sua intimidade. É tocar nele, ele esboça. Ele esboça o quê? Emotividade. A emotividade, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia vai motivar a ação. Né? Reflexo, emoção, né? Sentimento, ideia, ação, atitude, palavra. Então existe uma cadeia que foi toda acionada por um toque, por uma indução, mas que encontrou um reflexo dentro de você. Se o reflexo foi esboçado, significa que foi ótimo isso ter acontecido. Agora, na hora que a emoção vem, você não vai conseguir controlar. O momento da vigilância que Jesus define para nós não está em conter reflexo. Você não consegue. Você não vai conseguir controlar a emoção no seu sentido de ela brotou, isso é natural. Agora, quando ela se torna uma ideia, ou seja, ela já vai para um plano operacional e a ideia vai plasmar, né, a atitude, a palavra, aí é o movimento de você tomar conta. Aí chegou a hora de você estancar, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa de refletir. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais. Tem a ver com o quadro do senador? Famintos de insulamento, ele tinha ido para o escritório? Ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação, virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Viruladas. E eu tinha falado sobre virulentas. E eu não li o texto antes. Pra vocês verem como que os espíritos conduzem o trabalho.
É muito sério isso aqui. Porque é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Isso aqui dá um tratado. Isso aqui é um seminário, um texto desse. Mas o meu tempo não permite. Traz consigo arrependimento. Chegou lá. Toda deserção do dever traz arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Vamos fazer uma ponte com o bisavô Públio Lentulus Sura. A desencarnação dele foi debaixo de um movimento de profundas culpas, de muitas dificuldades. Então, Emmanuel vem dizendo sobre ele mesmo: Casalberto, mas você está sendo muito ousado de falar isso. Não, de forma alguma. A gente fala do que vem no coração. A gente fala das nossas experiências. Por isso que eu, graças a Deus, olha o que eu vou dizer, tem pessoas do meu lado que até coçam a cabeça. Assim, esse moço está ficando meio tantã. Mas eu costumo dizer que, graças a Deus, eu passei momentos muito difíceis na minha vida. Graças a Deus. Então, quando a gente está falando sobre doutrina espírita, eu tenho o privilégio de ter vivido muitas dores na vida, talvez sem merecê-las, até parece, merecê-las no sentido de oportunidades, porque as dores com certeza, mas eu quero dizer que as dores ensinam. Então, quando nós estamos falando, quando nós estamos discutindo assuntos que envolvem o aprendizado, a gente tem que falar da nossa história. Eu peço a todos vocês do chat que possam juntos sintonizar com a proposta do estudo, porque senão a gente caminha para outras cenas. Vamos sintonizar que um ajuda o outro. Por isso que a Carla está dizendo que o amor instaura a paz e recupera a confiança. Torna fértil o mais árido dos solos. É a lei máxima de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. É o nosso maior vínculo com Deus. É a sua mais doce proposta. No domingo, eu estava assistindo um programa, um especial, e eu vi um depoimento de uma pessoa, uma celebridade da música dos anos 70. Ele ficou conhecido como um dos maiores guitarristas da história da música pop rock dos anos 70, e até hoje ele é um mestre. Eu estou me referindo a Carlos Santana. E circunstancialmente, não tenho nem tanto tempo para assistir esses programas, mas eu peguei uma entrevista dele e eu fui percebendo pelo histórico do programa que ele é uma pessoa muito agregadora
é uma pessoa que é uma pessoa muito humilde, muito simples, e que quem convive com ele sente uma aura de um amigo, que dá oportunidade para as pessoas, enfim, e que faz da música a sua nota de vida. E ele, num determinado momento da entrevista, ele trouxe um pensamento que eu achei extremamente valioso. Quando ele disse assim, mais ou menos assim, que as pessoas no mundo material, elas vivem em torno do dinheiro. Elas vivem em torno do dinheiro por medo, e quando adquirem o dinheiro, passam a ter um outro tipo de medo. E aí ele continua dizendo o seguinte, que ele acredita que no futuro haverá uma outra moeda, que vai ser a moeda que todas as pessoas indistintamente vão procurar. Essa moeda ele chama de amor. Ele chama essa moeda de luz. E naquele momento eu tive que parar. Eu falei assim, para o mundo que eu quero descer, como diz o Raul, né? Já que a gente está na inspiração da música, para o mundo. E aí, eu particularmente, que tenho assim uma verdadeira admiração pelos estudos de Emmanuel, de André Luiz, de Leon Denis, do próprio Kardec em alguns momentos, de todos aqueles que trabalham esse contexto da educação espiritual com uma ótica pedagógica e trabalhando Jesus como o referencial, o modelo, o mestre, e diferenciando o mestre do Cristo, o Messias do Cristo. Foi um tema que a gente trabalhou nas quintas-feiras, no discurso de Estevão, no programa Espiritismo, Evangelho e Educação, e atualmente a gente está trabalhando com o livro Paulo Estevão também. Bom, voltando ao Santana. Por quê? Nós admiramos esse pensamento, essa equação. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Foi exatamente o que o Carlos Santana falou. Eu não vou entrar no mérito da luz, falando da mente, que é espelho para refletir. Eu não vou dizer que você amando é que você adquire amor. Você não adquire amor de fora para dentro. Por isso que Emmanuel ensina que você tem o que você dá. Isso está no livro Fonte Viva. Existe uma página de Meimei também que fala sobre esse assunto. No livro, se não me engano, não, tá certo. No livro Espírito de Verdade, ou da Verdade, né? Você tem o que você dá. A gente acha que a gente dá do que tem. Não, do que você tem, você não dá. Então, quando você dá amor, você, na realidade, quando você dá, você está irradiando. E no caso, amor, você está irradiando uma luz qualificada. E é uma luz do Espírito. E quando você dá a luz do Espírito, você adquire o Espírito da luz. Para dizer, nos trocadilhos de Emmanuel, você vai adquirir o Espírito da vida. Com isso, quando nós focamos a luz essencial, você estará andando no caminho da perfeição. Aí eu não continuei o Carlos Santana, mas ele estratificou a moeda amor, a moeda luz, e ele diz que na moeda amor e na moeda luz, você tem poesia, você tem música. E aí chegou na praia dele, né? Aí a gente vai se lembrar de Allan Kardec, isso a gente fica empolgado. A gente vai se lembrar de Allan Kardec, por exemplo, naquele texto maravilhoso que está no Obras Póstumas,
ele falando da música celeste. Aí você vai caminhar para ver Allan Kardec falando da harmonia, naqueles textos da Revista Espírita, se não me engano, em 66, quando ele vai falar da harmonia celestial. É uma coisa assim extraordinária, que se expressa em musicalidade. Aí a música é composta, né, por melodia, por ritmo, por harmonia. Aí a gente vai fazendo uns estudos que nos permite, por exemplo, trazer Hermes no Egito. Aí a gente vai falar dos 7 princípios herméticos. E aí eu tenho que ser cuidadoso, porque senão daqui a pouco vão estar falando que eu estou abrindo uma senda dentro do espiritismo de esoterismo. Aí o povo viaja. Mas não percebe muitas vezes que tudo está dentro de tudo. É um princípio hermético. O Arnaldo é que gosta, né, Arnaldo? Arnaldo esteve aqui em casa, nós ficamos viajando aqui nas histórias. Tudo está dentro de tudo, né? Ah lá, o Arnaldo já está falando, cuidado, Casalberto. Tá bom, Arnaldo, eu vou ficar caladinho, não pode falar muito não, porque senão ele vai para a Inquisição, porque parece até contradição, né? Eu falei que tem tantas sendas no movimento espírita que o povo esquece Kardec. Mas eu gostaria de te falar, até, Arnaldo, de uma forma muito alegre, que o foco, a nossa escola aqui de Belo Horizonte estudando Evangelho, o nosso foco se chama evolução. Nós não estudamos Evangelho com a tonalidade teológica. Nós não trabalhamos Evangelho com exegese, não, embora a gente tenha que estudar mesmo. Eu tenho dicionários bíblicos, tenho chave bíblica, leio livros hebraicos, leio Torá, leio os Vedas, a gente lê de tudo. Porque, efetivamente, nós temos que entender o pensamento crístico que está em todos os lugares. Agora, outra coisa é fazer um congresso espírita, que o tema é espiritismo, e eu vou levar só expositor para falar de autoajuda. Me ajuda lá, com todo respeito a tantos amigos espíritas que são psicólogos, que são psiquiatras, que são profissionais da área transpessoal. Tão bonito, né? Eu acho maravilhoso. Mas a cátedra espírita é para estudar Allan Kardec. Desculpe se eu exagerei, mas não dá para a gente engolir. Com todo respeito a todos que trabalham, porque eu visito casa espírita e já encontrei casas espíritas que Allan Kardec não está na prateleira, mas está o autor tal, o espírito tal. Aí, certa feita, eu cheguei numa casa espírita que só tinha o livro de Emmanuel e de Chico. Aí eu só observo, né? Porque nem tudo que você pensa você fala. Aí fomos fazer um seminário lá sobre doutrina espírita. Tarará. Eu tinha preparado um arsenal de material sobre Emmanuel. Vocês sabem o que eu fiz, meus amigos? Eu fiz uma prece e falei assim: Emmanuel, me ajuda. Encostei tudo. E fui falar de Allan Kardec do início ao fim. Aí no final o dirigente ficou agradecido pelo trabalho, pela produtividade, enfim, eu falei assim: louvado seja Deus. Aí ele falou assim: pô, eu achei interessante porque você citou Kardec do início ao fim. Eu falei assim: é porque a gente precisa de reverter aquelas prateleiras lá da sua livraria. Ele: como assim? Eu falei: eu não vi Kardec lá, não vi nenhum volume da Revista Espírita. A gente já estava íntimo, a conversa já permitia, porque eu não podia ser desagradável. Eu tento não ser. E eu luto por isso. Mas ele fez amigo, eu fiquei na casa dele e disse para ele: meu amigo, aonde que o senhor está pondo Allan Kardec? Eu só vi Emmanuel lá. Mas, Casalberto, você é sintonizado com a família Emmanuel, com os amigos para sempre. Eu falei assim: mas é lógico que eu sou. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Se eu fosse convidado
para ser secretário de Emmanuel. Olha que pretensão. Mas secretário tem de todo tipo, né, gente? Então vocês vão me compreender. Eu precisando de emprego, Emmanuel, a oferta de trabalho estava pouco, ele me empregou. Aí eu ia trabalhando como secretário dele. Se viesse alguém perguntar para Emmanuel se poderia substituir Emmanuel num seminário, tirando Kardec e colocando ele, se eu levasse essa questão para o meu chefe, que eu sou secretário dele, que alguém pediu que eu conversasse com ele, estava arriscado ele me mandar embora. Que ele ia falar assim: você não conhece a minha linha? Você não percebe qual que é o meu compromisso? Qual que é a minha busca de fidelidade com Allan Kardec? Então você acha que eu iria autorizar que estudassem os meus livros em detrimento de Allan Kardec? Emmanuel não faria isso não, viu, gente? E eu gostaria de dizer para vocês que o modismo está exagerado. Está exagerado. E eu não posso ir para o púlpito espírita me apresentar como profissional para me encher o meu consultório. Esse é um outro ponto. Porque a autoajuda está empregando muita gente. Porque tem um público muito grande nos centros espíritas que estão querendo a cura instantânea e acham que vão conseguir isso, inclusive com essas consultas carésimas. Desculpem a minha irreverência, mas eu estou conversando numa sala de amigos e eu espero que vocês façam muita prece para que a gente possa, como movimento espírita, repensar o que vem a ser modismo e o que nós estamos fazendo, com o movimento espírita. Como nós estamos preparando os nossos jovens para falar de Allan Kardec no futuro? Porque a novidade que Allan Kardec apresentou, nós espíritas estamos dando um atestado seríssimo de um total desconhecimento. É por essa razão que Jesus, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade. Viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, esse Emmanuel. Quem é o médico? Quem é o mestre? Os homens que prometem, mas não vivem? Ele, o Senhor da vida, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E eu gostaria de refletir com vocês que o nosso maior adversário, que precisamos de reconciliar com eles, ele não está lá fora, ele está aqui dentro. E o momento de reconciliar é agora que nós estamos a caminho com ele, porque agora a gente está entendendo que ele é adversário. O comportamento, a repetição complicada, o total descompromisso com a causa. É o que está acontecendo, gente, no movimento espírita. Nós temos visto um total descomprometimento com a causa. Vão aos centros espíritas, conversem com os dirigentes. Não estou falando das grandes casas, porque eu acho que lá também tem problema. Porque os meus olhos, como trabalhador da unificação do movimento espírita em Minas Gerais durante muitos anos, nós sempre fomos preparados para pensar no chão batido, lá do centro espírita, lá
do sertão de Minas, aqueles lugares mais distantes. Por que a gente não visita estas casas? Por que a gente não valoriza essas pessoas que estão tão carentes de ajuda, de orientação? Porque lá está uma carência total de trabalhadores espíritas. Então, vamos pensar sobre esse momento, porque o nosso trabalho aqui, falando de culpa, de responsabilidade, de doença, é para enaltecer a importância do Evangelho. E desculpem se a gente, a princípio, desviou um pouco do caminho. Mas o senador estava triste no seu gabinete. E eu fico imaginando como os benfeitores espirituais procuram nos ajudar nos nossos momentos de descompasso, de desconforto. Mas Lívia, no meio da tua Jesus, e olhando para o firmamento constelado, ele viu Jesus estendendo-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com infinita doçura: Filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Deixa que os teus olhos chorem. O choro é importante. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. Um momento chegará em que te sentirás no acume das aflições. Mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos. Pareceu-lhe que o mestre continuaria a embalar-lhe o coração com suaves e carinhosas promessas de bem-aventurança, mas um ruído qualquer a separara daquela visão de luz e de felicidade indefiníveis. Quebrara-se o quadro da sua preocupação espiritual, como se feito de tenuíssimas filigramas. Todavia, a esposa do senador, compreendeu que não fora vítima de uma perturbação alucinatória e guardou com amor no âmago do coração as doces palavras do Messias. E enquanto despia os trajes galileus, a fim de retornar o curso de suas obrigações domésticas, de alma límpida e consoladora,
parecia ainda lobrigar o vulto sereno e amado do Senhor. Nas eminências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave, que lhe embaciava os olhos úmidos de pranto. Queridos amigos, Jesus nos prometera: não vos deixarei órfãos. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorizes. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ensina-nos, Emmanuel, que Jesus não disse que venceu no mundo. Ele venceu o mundo íntimo. Este é o nosso grande desafio. Nós caminhamos num contexto de mudanças, de transformações, de aferições. Mas não podemos olvidar que o curso da história prossegue e que o transcurso que nós temos que percorrer aponta a necessidade de qualificarmos a nossa elaboração mental. Elaboração mental. Nós precisamos de qualificar, nós precisamos de implementar, nós precisamos de exercitar com equilíbrio os projetos que o Senhor nos convida para realizar. Para isso, se não adocicarmos o nosso coração e lembrarmos das sacrossantas promessas de que Ele não nos deixará órfãos, eu não tenho dúvida de que muitos dos medos, as culpas, das angústias, das melancolias, terão uma outra conotação. A dor é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma, como define Emmanuel. Então, vamos ter mais cuidado e não agigantar o que é não o problema. Se está doendo, amanhã passa, como a alegria também passa. Tenha confiança na providência divina que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade, sem um objetivo maior. A gente sabe que tem circunstâncias que são doídas, complexas, e que a gente precisa de ajuda. Procure pessoas capacitadas, mas procurem pessoas sérias. Não busque quem se promove. Tenha cuidado com falsos cristos e falsos profetas, porque o Cristo, ele fala na sua intimidade. Aí eu fico pensando quantas pessoas tem, inclusive profissionais da saúde mental, que estão interferindo na vida das pessoas, tomando decisões por elas. Então o que nós estamos discutindo aqui é muito mais complexo do que se imagina. Porque existem pessoas capacitadas, mas existe um grande número de aventureiros. E a doutrina espírita não pode respaldar aventuras. E, aliás, títulos não nos fazem bons ou maus espíritas. O nosso comportamento é que vai dizer se nós estaremos no caminho
do homem de bem, que é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade em plenitude. Com todo carinho, com todo respeito a todas as pessoas, porque não divergimos de pessoas, mas nós temos, nesse momento, com Jesus no coração, a doçura, o cuidado e o respeito de divergir de alguns movimentos que estão acontecendo no mundo, inclusive dentro das próprias religiões. O momento é de tomada de decisões, porque é nesse diapasão de escolhas, de respostas, por conta existem buscas, nós estaremos ou não nos libertando da ignorância, da culpa, do medo, do ódio, da violência, das complicações da terra. Porque foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade. Capítulo 8º do Evangelho de João, versículo 32. A verdade vos libertará. E conhecer a verdade não é conhecer espiritismo. Conhecer a verdade é estar pleno com ela. E a plenitude com a verdade só se faz pela sagrada senda chamada amor. Que Deus, o Senhor da vida, possa abençoar, possa cuidar de cada um de nós, de cada família aqui representada, de cada coração aqui lembrado. Senhor, não lamentamos tanto. Ajuda-nos para que possamos ser agentes da Tua paz. Para onde houver ódio, a gente possa levar amor. Aonde houver ofensas, que possamos juntos levar o perdão. Fazei, Senhor, que procuremos mais consolar do que ser consolado, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo, Senhor, que viveremos para a vida eterna. Que a Tua paz, querido Jesus, estabeleça-se nos domínios do coração. E que Maria, nossa augusta mãe, nesse momento, envolva a todos os lares, a todas as famílias aqui representadas, e que as flores da misericórdia da Santíssima seja plantada e regada no coração de todos. E assim nos despedimos de você, teleouvinte da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, você que nesse momento se encontra aconchegada no valoroso espaço do teu lar. Receba do Cristo o incentivo, a saúde, o fortalecimento, a esperança e a oportunidade de trabalhar pelo mundo novo, regenerado, transformado, abençoado. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja. Valeu, um beijo para todos. Que assim seja.